Fala pessoal, Chefe Lobo aqui novamente para reagir a um vídeo do Redcast Podcast, né, em que o engenheiro Léo foi visitar e foi ser entrevistado e fez alguns comentários sobre o chocolate que nós estamos consumindo hoje em dia. Para quem não conhece o engenheiro Léo, ele é professor de materiais, ele é engenheiro de materiais, professor universitário e youtuber. E ele tem entrado meio que como protagonista das eleições em São Paulo. Ele quer se candidatar a vereador ou deputado por São Paulo, então ele tem sido um protagonista aí realmente em vários podcasts, porque ele tem uma linha de pensamento muito bacana. Eu gosto muito dele, sigo ele também no YouTube. Então a gente tem muito que aprender com o engenheiro Léo. E aí eu queria acrescentar algumas informações do ponto de vista de um gastrônomo sobre o que ele vai falar lá no Redcast, tá bom? Então nós vamos assistir juntos e aí eu vou pausar e fazer as minhas observações. Vamos nessa. Chocolate desse aí de 90 gramas pode te matar? Porra. Mas é. 90. Mas é chocolate mesmo? O que você compra, esse aí mesmo, que você vai na loja, ele, no supermercado, loja de conveniência e compra. Ou é aquele negócio lá que. O chocolate que todo mundo compra, e não é só esse, é a maioria dos chocolates. Tá? Põe a outra foto aí. Dê aí pra mim os ingredientes desse Ingredientes: chocolate. açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em pó, gordura vegetal, soro de leite em pó integral, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol, poliricinoleato e aromatizante. Boa. Sabe o que é poliglicerol, polirricinoleato? Isso até o século passado isso não existia em chocolate, tá? É verdade. Quando a gente olha a composição dos chocolates modernos, a gente fica assustado com a quantidade de ultraprocessados. Todos esses ingredientes aí, aromatizantes, conservantes, são ultraprocessados, que a indústria de alimentos começou a utilizar em larga escala. Não há muito tempo, acho que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, os chocolates não tinham tantos ultraprocessados na sua composição. Basicamente era açúcar, leite, massa de cacau, manteiga de cacau e um ou outro conservante. E era isso. O chocolate sempre foi delicioso, sempre foi maravilhoso e nós tivemos muita felicidade em comer chocolate em vários momentos da gastronomia, principalmente para os confeiteiros que assistem o nosso canal, sabem da qualidade do chocolate que nós tínhamos antigamente, né? Então, quando a gente olha essa lista de composição de ingredientes que está ali na tela, é realmente assustador como mudou o chocolate, né? Você vê ali açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau e o permeado soro de leite em pó. Antigamente era leite em pó apenas, não era o permeado, e o primeiro ingrediente era a massa de cacau, para a gente ter realmente um chocolate mais intenso. Hoje a gente vê que é o açúcar. E aí a gente vai debater sobre isso mais lá na frente e todos os outros coadjuvantes que entram ali e vamos fazer nossas observações. Mas vamos lá, engenheiro Léo. Continua. Curioso, você sabe que o Brasil era o maior exportador de cacau do mundo, né? Sim. No século passado, a gente era o maior exportador de cacau. E aí, pessoas ligadas a um determinado grupo político aí pegaram a vassoura de bruxa, uma doença do cacauzeiro, levaram do Amazonas pra Bahia, pro sul da Bahia. Tem um documentário sobre isso, não acredita em mim não, tá? Tem um documentário sobre isso chamado Nó. Eu já contei isso aí, viralizou. Quando eu conto essa história, isso viralizou esse post muitos anos atrás e tal. Então, o que acontece? Nós que éramos o principal fornecedor do mundo de cacau, o primeiro lugar em produção de cacau, hoje nós não chegamos a míseros 6% da produção mundial de cacau. Acabou. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu já assisti esse documentário que o engenheiro Léo está citando. Realmente houve um ataque terrorista, né, digamos assim, às plantações de cacau na Bahia. Naquela época, como ele falou, nós éramos protagonistas mundiais na produção de cacau. O nosso cacau era o melhor que existia no mundo. Nós conseguíamos produzir uma quantidade suficiente para atender a uma demanda muito grande, não só do Brasil, mas como de outros países da Europa. E em algum momento e por algum motivo, um grupo político pagou um engenheiro agrônomo para trazer uma doença que estava acontecendo em Manaus,
né, que eles estavam iniciando essa plantação por lá, para aqui para a Bahia. E aí isso causou um desastre ecológico aqui. Praticamente dizimou as plantações de cacau aqui da Bahia. E nós que éramos protagonistas na plantação de cacau, praticamente fomos destruídos. E houve uma intervenção da Embrapa para que criasse metodologias e vacinas e remédios e técnicas para se extinguir essa doença. E levou muitos anos para a gente conseguir se livrar da vassoura de bruxa. Nós podemos dizer que há aproximadamente 20 anos, 15 anos, que a gente está voltando realmente a uma produção com mais força no chocolate. Mas aí outros estados já despontaram também como produtores de cacau, como o Belém do Pará e a própria Amazônia, já tem bastante plantação de cacau. E aí a gente, como baiano, perdeu esse protagonismo. Mas em termos de qualidade, o nosso cacau ainda produz um chocolate excelente e acho que a gente tem que superar essa fase porque não tem como voltar atrás. O que aconteceu, aconteceu. Pessoas não podem mais serem, não se pode mais provar para prender ninguém, enfim. Mas há um registro histórico sobre esse ataque que aconteceu aqui, sim. Conhecido como Eldorado, começou a se desmatar, extrair madeira, começou a ter prostituição infantil graças a esse grupo político. Curiosamente, quando esse grupo... É o que dizem, né? Lê lá no documentário. Curiosamente, quando esse grupo político chega ao poder... Porque eu te pergunto o seguinte, Júnior. Como é que a inflação te afeta, via de regra? Caralho. Como você percebe a inflação? Como ela te afeta? Normalmente é quando ou as coisas sobem ou o bagulho diminui, né? Boa, boa. Então, É só nessa hora mesmo. o mais conhecido é o aumento de preço. É. Né? A história do carrinho, né? Carrinho com 100 reais em 2005, carrinho Agora custa com, 150. Agora carrinho custa... com 100 reais em 2025. Isso, mas aí você percebe... Boa, boa. Você falando de diminuição de produtos. É. Né? Mas tem também a reduflação. A primeira coisa que a gente percebia sempre era o seguinte. Eu comprava meus produtos, custava 100 reais. Agora começa a custar 110, depois 120, depois 130. Eu compro as mesmas coisas e cada vez pago mais. É assim que se percebe a inflação. Tem outro jeito, que é a chamada reduflação. Né? O chocolate era vendido numa barra de 200 gramas, passou para 180, 150, 125, 100, agora é 90 gramas. Tá? E ela custa o mesmo preço. A barra custa a mesma coisa, tá? Só que diminui o tamanho dela. É o que é chamado de reduflação. Essa forma de perceber a inflação, ela é há menos tempo conhecida pelos brasileiros. E tem uma forma nova que o brasileiro também está percebendo, que é o quê? Que é a diminuição de qualidade do produto. O produto não diminui de tamanho, não diminui de preço, mas diminui de qualidade. Como o cacau ficou... Perfeito, é exatamente isso, engenheiro Léo. Nós estamos passando por um momento em que é nítido, de todas as formas de inflação que existem, que ele citou, a reduflação, com certeza, é a mais nítida, ou seja, os produtos diminuíram a quantidade nas embalagens, porém o preço continua o mesmo. Você comprava uma barra de chocolate dessa de 120 gramas e hoje ela pesa 90 gramas. E a tendência é continuar diminuindo. Não só com chocolate, como outros produtos. O próprio papel higiênico, que tinha 30 metros, hoje é 20 metros. A caixa de fósforo, que vinha 50 palitos, hoje são 30. E por aí vai. A reduflação ela está atacando vários setores e é uma forma de se enganar o consumidor. Na minha opinião, é uma forma descarada, uma forma em que não se respeita a população para se fazer com que ela tenha a impressão que continua comprando o mesmo produto pelo mesmo preço, quando não é. Você está pagando o mesmo preço, mas você está levando menos produto. E isso é em vários tipos de produtos, tá, gente? Do saco de cimento a realmente o chocolate, vários produtos estão passando por reduflação e isso é muito grave. E a outra forma, como ele falou e vai agora enfatizar, é a questão da redução da qualidade dos produtos. Como as matérias-primas estão ficando cada vez mais caro, as indústrias correm para encontrar novos substitutos para determinados produtos ou itens que compõem um produto. Nesse caso aí,
das duas substâncias que é de nome bem difícil, que é o poliglicerol e o poliricinoleato, eles são substâncias que vêm fazer com que fique mais maleável o chocolate, que era uma atribuição apenas da manteiga de cacau. Para quem não sabe, uma amêndoa de cacau, quando ela é triturada e espremida, nós temos 50% do peso dela de manteiga de cacau. Só que essa manteiga de cacau é um produto tão nobre que ela é disputada não só pelas indústrias de alimentos, mas também pela indústria de cosmético. Existem muitos cosméticos que utilizam a manteiga de cacau, desde o simples batom que se passa no lábio para que ele não resseque, a shampoos, produtos para pele e por aí vai, pela sua plasticidade, tenacidade, brilho. A manteiga de cacau realmente é fantástica. E isso faz com que o preço dela suba cada vez mais e aí se torne um ingrediente muito caro. E para você fazer chocolate, você precisa da massa do cacau, da manteiga do cacau e, no caso da manteiga de cacau, uma quantidade alta para manter ele com fluidez, brilho e sabor. Além disso, para quem não sabe, a manteiga de cacau ela tem uma característica única. Ela é uma das poucas gorduras vegetais que se contrai quando fica fria e passa por um processo de pré-cristalização. Quando o chocolatier ou o confeiteiro derrete o chocolate a determinada temperatura, depois ele precisa resfriar esse chocolate por um processo que nós chamamos de tablagem, né? Que é mexer o chocolate até ele ir baixando a temperatura lentamente até chegar à temperatura específica de cada chocolate. Quando essa temperatura é atingida e ele coloca o chocolate na forma para virar bombom, depois de frio, o chocolate encolhe a ponto dele descolar da forma. Então você vira a forma e os bombons de chocolate caem. E isso é uma característica muito valorizada na manteiga de cacau e que a gente deseja, além do sabor, é claro. Então, é claro que as indústrias vão procurar substitutos para ela por causa do seu preço, mas que também façam tenham o mesmo resultado. Além disso, essas duas substâncias ajudam na fluidez e na dissolução do açúcar e do leite presente no chocolate. Porque vocês lembram de química básica que gordura e água não se misturam. Mas quando você coloca um emulsificante nessa mistura, há uma ligação química mais fácil e eles vão ter os seus efeitos dentro da preparação do chocolate. Então, esse poliglicerol e o poliricinoleato, eles são dois emulsificantes que fazem essa ligação. Mas vamos lá continuar ouvindo aí o engenheiro Léo. Muito caro, para você ter aquela sensação de derreter o chocolate na boca, o que, que eu faço? Eu diminuo a quantidade de cacau e eu boto poliglicerol, poliricinoleato, tá? Qual que é o problema? Você tem inúmeros estudos, quase a totalidade deles feita com animais, mas lembrando que nós somos animais também, tá? E tem um monte de estudos que mostra o quê? Que você consumir o poliglicerol, poliricinoleato, ele hipertrofia seu fígado, hipertrofia seus rins. Quando você hipertrofia o seu músculo, quer dizer o quê, Júnior? Você fica. Tá trabalhando demais, né? Exatamente. Se você tá hipertrofiando o seu Hipertrofiado, fígado, tá- o seu rim, quer dizer que ele tá trabalhando demais. Tá trabalhando né? mais. Outra coisa, Tá ele... enrijecido. Isso, ele interfere na permeabilidade do seu intestino. Cara, interferir na permeabilidade do intestino... Pergunta pro seu médico o que isso quer dizer. Isso é um problema absurdamente sério. Tá, mas a quantidade que vem no chocolate é segura? Quando você vê os estudos, inclusive o que é determinado pela Anvisa, se eu não me engano, uma pessoa de peso médio, uma pessoa comum, ela pode consumir até 525 miligramas de poliglicerol poliricinoleato por dia. Só que eles costumam colocar de 0,3 a 0,5%. Então uma barra de 100 gramas vem com 500 miligramas. O limite... É isso mesmo. Eu pesquisei no site da Anvisa e vi realmente essa proporção de 525 miligramas por dia para um adulto de 70 quilos.
Se ele tem um peso menor, ou seja, na maioria dos casos são crianças, né, que consomem essas barras de chocolate, então ele vai ultrapassar em muito, talvez, a quantidade recomendada pela Anvisa dessas 2 substâncias. E isso é um alerta importante para os pais e mães que estão dando chocolate para as crianças. Cuidado, porque a longo prazo isso vai causar um impacto na saúde dessas crianças, ou seja, eles vão se tornar adultos e adultos com algum problema nos intestinos por causa da permeabilidade que é diminuída pela presença dessas 2 substâncias. Mas vamos continuar. diário é 525, a barra vem com 500. Se você comer 2 barras, você já tá comendo o dobro do limite máximo diário, ok? Eu queria falar isso até depois que a gente falou do deputado estadual lá de Curitiba, por quê? Porque eu falo, qual o problema de você votar em político burro, tá? Ele não tem nem condição de você perceber um problema como esse, tá? Então isso é um problema que a gente tem na nossa sociedade, ninguém tá sabendo. Realmente é um problema, engenheiro Léo, mas principalmente eu acredito que é um comportamento das indústrias em reação ao mercado. O problema ele vem de cima, né? Quando a gente tem um sistema de governo em que você taxa muitos produtos, você mantém a inflação alta, você diminui o poder de compra do brasileiro, a indústria vai se comportar de maneira que ela atinja suas metas. Eles precisam atingir as metas porque eles também geram empregos, eles também pagam impostos e eles vão investir em pesquisa para encontrar outras maneiras de diminuir os seus custos. Então, isso não está ligado, como eu disse anteriormente, apenas à indústria de chocolate. Existem outros produtos que também passaram pela mesma mudança e a gente tem que ficar atento. É uma questão realmente de como a Anvisa reage às suas próprias determinações e fiscalização a nível Brasil. No outro vídeo que eu falei sobre a questão de proteínas nos alimentos, se você não assistiu, está aqui na nossa lista, assista, eu recomendo. Eu estava até com o Breno, que é meu filho e estudante de nutrição. A gente reagiu à quantidade de novos produtos de proteína que estão entrando no mercado. E há uma tendência a que tudo isso aumente, porque as indústrias vão reagir ao comportamento. Então, cada vez mais produtos vão existir com maior quantidade de proteína. E em outro vídeo eu falei também sobre a questão dos ultraprocessados. E nesse vídeo dos ultraprocessados, assista, ele está aqui na lista, nós tratamos sobre a questão de como a legislação brasileira vê o ultraprocessado, como os Estados Unidos veem, como a Europa vê. Então, nós temos pontos de vista diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos estão querendo proibir substâncias que sejam impróprias para consumo humano no M&M's, no salgadinho, né? Então, por quê? Porque eles entendem que aquilo faz mal para a saúde, mas nos Estados Unidos eles emitem um alerta, assim como existe no Brasil, existe um alerta sobre excesso de sódio, excesso de gordura, excesso de açúcar, está destacado na embalagem. O posicionamento do Brasil é o mesmo dos Estados Unidos, só que na Europa não é assim. Na Europa, quando há suspeita, eles proíbem a utilização daquele produto. Então, há uma necessidade também de rever a forma como a Anvisa atua. E isso é um debate público que, como o engenheiro Léo falou, tem a necessidade de que políticos se envolvam nisso para debater esses assuntos, porque isso vai sobrecarregar no futuro o nosso sistema de saúde. Porque se as pessoas hoje não estão podendo pagar um plano de saúde privado, no futuro vai continuar nessa tendência e essas pessoas doentes vão procurar o sistema público de saúde. Então, se há necessidade de intervir agora. Vamos continuar. Tá? Que a gente tem esse problema, ninguém tá sabendo. Leia, procure na internet, não acredita em mim, vai no chat GPT, procure os estudos sobre poliglicerol, polirricinoliato. Nunca vou decorar esse nome. Gente, lembra da glicerina, poliglicerol, um polímero à base da glicerina, poliglicerol. Lembra do óleo de rícino, é disso mesmo, tá? Polirrícino, aí é um éster, polirricinoliato. O nome diz o que que é, poliglicerol, polirricinoliato, tá? Leia os estudos,
pra você descobrir o que que faz. Aí eu te pergunto, Júnior, agora que a gente sabe disso, o que que a gente faz, tá? Como político. A gente proíbe? Eu acho que isso não deveria ser usado de chocolate. Eu acho que deveria ser proibido. Cadê a Anvisa? A gente bota um aviso, igual tem muito açúcar, bota Bom, vocês vão ver aqui no vídeo embaixo que eu saí de casa e fui no supermercado para verificar como é que está a utilização dessas duas substâncias nos chocolates. Olha aí, vamos lá. Bom, do canal do vídeo e diretamente para o supermercado, vamos ver se o que o engenheiro Léo realmente falou, ele tem razão, né? Vamos checar aqui o chocolate. Vamos pegar primeiro aqui um Nestlé Classic. E vamos aqui para a lista de ingredientes. Bom, emulsificante e tá lá, ó. O poliglicerol e o Bom, alguma coisa poli, né? Então pegamos o Nestlé Classic, vamos mudar de marca e ver se tem também na linha da Garoto, certo? Vamos ver aqui os ingredientes da linha da Garoto. Gordura vegetal, aquela coisa. Pronto. Tá lá de novo, poliglicerol e poliricinoleato. Parece que o engenheiro Léo tinha razão. Vamos pegar outro aqui. Agora vamos pro Lacta. Vamos pro Lacta. Vamos lá, açúcar invertido, extrato, emulsificação, poliglicerol e poliricelato. Também tem. Vamos agora para outros. Vamos olhar aqui agora esse Nuggenbauer. Vamos verificar aqui agora. Só poliglicerol e poliricinoleato. Também tem. Vamos, chocolate americano Hershey's. Vamos verificar. Olha ele aí, poliglicerol e poliricinoleato. Ou seja, eu acho que se eu passar por todos os chocolates aqui da seção, vai ter essa substância e isso realmente preocupa, viu, gente? Preocupa mesmo. A não ser que o produto não seja chocolate puro, né, que é o caso aqui de outros, ele vai ter esses poliriciclerol. Então todas essas marcas aqui que eu peguei tem esse produto, todos, né? O Nuggenbauer, o Nestlé, o Garoto, o Lacta, outro Nuggenbauer, Hershey's, todos têm, sem exceção. Bom, vocês viram aí no vídeo que a maioria das marcas que eu olhei ali no supermercado aqui no meu bairro tinham realmente as duas substâncias na sua composição, o poliglicerol e o poliricinoleato. Quase todos os chocolates tinham essas substâncias. Apenas uma marca não tinha. Então, como quase tudo na nossa vida, o controle ainda está nas nossas mãos. Quando você for comprar um chocolate, olhe a lista de ingredientes, verifique se está na composição dos produtos e a minha sugestão, evite comprar esses chocolates que tenham esses dois produtos na sua composição, porque o problema vai vir no futuro. E eu acho que é um debate que a gente precisa ter realmente como sociedade e os políticos deveriam se envolver nisso, porque isso está ligado a consumo infantil. Muitas crianças consomem esse chocolate e muitas crianças não comem apenas uma barra, comem muito mais do que uma barra em um dia, às vezes duas, e tem muitas barras que vocês vão ver ali no vídeo que eu fiz no mercado que tem recheio. Então, é necessário que se tenha cuidado com esse tipo de produto. E eu não fiz nem pesquisa nas barras de uso profissional do mercado em qual eu atuo. Então a gente tem que tomar cuidado,
porque como seres humanos a gente tem que se preocupar realmente com o que a gente quer entregar para as nossas crianças, tá bom? Vamos deixar ele terminar aqui a fala. Um aviso. Não, cadê a Anvisa? Então, a Anvisa permite 525 miligramas No... diário. Mas no cigarro não vem lá, cigarro mata? Então, mas aí eu te pergunto, o que, que a gente tem que fazer? Tá? Qual é a opção? Eu proíbo isso, eu coloco um aviso na embalagem, igual tem para açúcar e gordura saturada, eu conscientizo as pessoas. Tem que ter um aviso lá, e um aviso de que certas substâncias não podem ser consumidas. Você come duas sem balinhas restrição. dessa de chocolate? Você come? Você acha que é fácil pra você comer? É fácil. Se eu quiser mesmo comer, eu como. É fácil, né? É. E você vai comer quase o dobro do que o limite diário. Quer dizer, alguma coisa tá errada aí. Então, a primeira coisa é informar as pessoas que isso acontece. Eu acho, porque como eu falei, o ganho disso. É isso aí, gente. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo completo, mas eu concordo com o engenheiro Léo. É muito importante que a gente tenha esse debate e que a gente passe essa informação adiante para que as pessoas fiquem sabendo que o chocolate que elas comem hoje não é o mesmo de que nós comíamos há 25, 30 anos atrás. Ele mudou e muito. Inclusive, do meu ponto de vista de gastrônomo, muitas marcas nem mais chocolate têm. São misturas saborizadas, aromatizadas de chocolate, mas chocolate mesmo, manteiga de cacau, massa de cacau, açúcar, leite, apenas isso, são muito poucas que fazem isso. E aí nós vamos começar a ver também, daqui para frente, o protagonismo de muitas marcas de chocolate regionais, muitas confeitarias regionais que vão fazer o seu próprio chocolate exatamente para trazer de volta esses aromas e esses sabores. E o problema disso? O preço vai ser muito alto e vai se tornar inacessível para a grande maioria. Ou seja, a grande maioria vai comer um chocolate de baixa qualidade, com essas duas substâncias de ultraprocessados que nós já debatemos no outro vídeo que eu fiz aqui para vocês. Então, requer realmente atenção e uma reflexão de todos, tá bom? Se você me assistiu até agora, curta o vídeo, assine, se inscreva no canal e compartilhe para que chegue a mais pessoas. E vamos continuar falando sobre temas importantes de gastronomia para a gente estar sempre bem informado e estar sempre debatendo sobre produtos e insumos de alto nível, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração.